estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Graça e paz, amados irmãos em Cristo, que a felicidade do Senhor esteja sempre contigo e a palavra de Deus seja alimento diário para a nossa alma. Que alegria estar aqui para juntos darmos continuidade ao projeto de leitura mensal proposto pela Renovação Carismática Católica para este mês de dezembro, o louvor. E a palavra que iremos meditar encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 5 e 6. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Irmãos, quando rezava por esta palavra, o Senhor me deu um tema: o valor de um filho. Você já parou para pensar como você é amado? Que Deus te ama não pelo que você faz, mas pelo que você é. Deus te ama não porque você prega a palavra, não porque você coordena algo, não porque você ministra algo, mas porque você é filho. E antes de te amar como servo, Deus te ama como filho. Você tem um valor inestimável. Você é filho de um Deus poderoso. Um Deus que, no seu amor, te predestinou a ser filho adotivo em Cristo Jesus. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, e eu acho muito bonita a saudação. Logo de início ele diz aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. Logo ele reconhece que na igreja de Éfeso, naquela comunidade, existiam cristãos realmente que acreditavam em Cristo, que seguiam a Cristo. E se fôssemos saudar o povo da Diocese de Afogados da Engazeira, iríamos dizer aos cristãos na Diocese de Afogados da Engazeira e aos que creem em Jesus Cristo: graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que saudação bonita! Só que Paulo, ele queria dizer algo a mais para aquela igreja. Além de reconhecer que era uma igreja cristã, que seguia a Cristo, ele diz para esta igreja com toda certeza: se vocês reconhecerem a vossa identidade, quem vocês são, de quem vocês são filhos, com certeza vocês vão melhorar muito mais. Vocês vão ser alguém melhor. E talvez seja isso que falte para nós nos tempos de hoje. Reconhecermos a nossa filiação. Somos filhos adotivos do Senhor. Ele nos escolheu, Ele nos aceitou, nos adotou em Cristo Jesus. E nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
Paulo, ele fala do processo de adoção porque no contexto histórico daquela época tinha um valor significativo. Não é como nos tempos de hoje, ser filho adotivo nem tem tanto valor. Até as pessoas brincam: você nem é do meu sangue, você é um filho adotivo. Não se meta na minha vida, você nem é meu irmão. Então veja, não dão tão valor. É tanto que até os anos 80, o filho adotivo não tinha os mesmos direitos do que o filho legítimo. Mas naquela época, o filho legítimo, o que é que acontecia? Quando o pai, ele ali tinha o seu filho, logo ele passava uns dias com ele, uma semana. E se por acaso ele não gostasse de algo naquele filho, se tivesse algum defeito, alguma limitação, alguma deficiência física, alguma fraqueza, o pai o rejeitava. Tinha o direito de rejeitá-lo. Quando Paulo fala a respeito do processo de adoção, ele está dizendo: porém, aquele que é adotado é mais importante do que o filho legítimo, porque o adotado não pode ser rejeitado, porque foi escolhido. Enquanto que o pai via defeitos e rejeitava, a nova família, os novos pais, viam qualidades e adotavam, o escolhiam. É isso que Deus está dizendo. Ele nos ama por quê? Porque não olha para os nossos defeitos. Ele apenas olha para nós com amor, independente das nossas misérias, limitações. Ele olhou para você, te escolheu, te adotou, te aceitou e disse: este é filho meu, está predestinado a ser meu filho e ninguém, nada pode mudar isto. Por isso que antes de ser servo, você é filho. Lembra do filho pródigo que saiu de sua casa após ter recebido parte da herança? Depois de um certo tempo ele caiu em si, arrependido, voltou. E quando chegou, o seu pai o abraçou, o beijou e ele disse: me recebe como um dos teus empregados. Mas o pai o recebeu como filho. Que importância teria para aquele pai receber o filho como um empregado? Nenhuma. Mas como filho tinha um valor inestimável. Deus sempre vai te receber, te acolher como filho. É por isso que Paulo está dizendo: olha, como filhos, se vocês entenderem isso, a importância, vocês terão N motivos para louvar a Deus. E desde o versículo 3 que Paulo diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda bênção espiritual em Cristo. Daqui do versículo 4 até o 14, ele vai só dizendo os motivos. Uma enumeração. Por isso, no seu amor, neste Filho, ele nos manifestou, nele é que fomos escolhidos, nele também, vós, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo, que fora prometido. E ele vai dizendo: para o louvor da sua glória. Ele não para, o ponto final está lá no versículo 14, desde o versículo 3, ele vai dizendo: bendito por isso, por isso, por isso e por isso. E quando nós entendermos que somos filhos amados, que fomos adotados e que nada nem ninguém pode mudar isso, nós vamos louvar o Senhor. Hoje eu quero chamar a sua atenção por meio desta palavra para louvar a Deus pela sua filiação. Você é filho de Deus. Herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Tem motivos ou não para louvar a Deus? Ao acordar, diga: eu sou filho de Deus, bendito seja o Senhor por isso. E como Paulo, deixe-se levar por um momento de louvor profundo, em razão de ser filho de Deus. E você vai ver que vai faltar oportunidade para você botar um ponto final. Não vai ter como. Você vai dizer: eu quero finalizar, mas eu não consigo, porque são muitos motivos. Deus te ama como filho.
E Ele não te deu um espírito de escravidão para você voltar ao pecado, mas um espírito de liberdade para você dizer: Abba, Pai, eu fui adotado, eu tenho um Pai, meu Deus, meu papai. Ele te ama. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Você tem um Pai, você tem uma identidade. A igreja de Éfeso precisava saber que tinha uma identidade, que era filha de Deus. Você também hoje está sabendo, você é filho, você é filha de Deus. Louve ao Senhor por isso. Que Ele, o nosso Pai amado, nos abençoe, nos guarde e nos proteja de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.